Olá, meu nome é Carlos Rodrigues da Silva Filho, sou estudante do curso de licenciatura em História, faço parte do polo da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Tenho como orientadora para minha pesquisa foi a professora Aline Porto Cruz Silva, e o tema da minha pesquisa foi a cultura fumageira no Recôncavo Baiano. Bem, quando eu pensei nesse tema, primeiramente eu tive que analisar toda a conjuntura local, e dentro dessa conjuntura na verdade eu quis pesquisar algo que onde eu estivesse inserido dentro dessa realidade. Então, após algumas pesquisas, após conversas com a minha orientadora, eu também procurei alguns historiadores locais, e aí eu cheguei à conclusão que esse tema ele seria importante para uma pesquisa mais detalhada, onde acrescentou muito para a minha vida profissional, teoricamente falando. Então, quando a gente pensa na fumicultura, logo a gente vai analisar que esta foi muito importante por diversos aspectos, sejam eles econômicos, políticos, culturais. O fato é que essa fumicultura ela foi muito importante para o Recôncavo Baiano, ela foi muito importante também para o desenvolvimento econômico da cidade de Castro Alves. Outro aspecto também que me deixou muito animado, entusiasmado para a pesquisa, foi a possibilidade de eu unir a pesquisa escrita, o documento escrito, porque eu já tinha observado que haviam várias fontes acerca do tema, e também a possibilidade que eu tive de vivenciar a pesquisa oral, ou seja, ir na casa das pessoas que fizeram parte dessa história. Então, para mim, isso foi muito importante. O meu primeiro capítulo é o seguinte: a breve história da origem do cultivo do fumo no Brasil. Essa citação vai estar lá no Sind Tabaco 2012, e ela fala o seguinte: no Brasil, no início do século XVI, os primeiros portugueses a desembarcarem no país já encontraram o cultivo do tabaco em quase todas as tribos indígenas. Para os índios brasileiros, a planta possuía caráter sagrado e origem mística. Seu uso era geralmente limitado a ritos mágicos religiosos, como evocados deuses e nas predições, bem como para fins medicinais, para a cura de ferimentos, enxaquecas e dores de estômago, sendo seu uso reservado exclusivamente aos pajés. E outra citação também que eu achei muito importante foi a seguinte, que está lá, que eu achei com Rosenberg, que fala o seguinte: o tabaco espalhou-se pela Europa como um rastilho de pólvora. 50 anos após a sua chegada, praticamente se fumava cachimbo em todo o continente. Nobres, plebeus, soldados e marinheiros. Para os ricos criaram-se as tabages. Outros homens e mulheres se reuniam em tertúlias, fumando longos cachimbos. Rapidamente o tabaco integrou-se a todas as populações do mundo civilizado. Então, é importante nós salientarmos aqui a importância que os índios tiveram nesse processo. Quando os colonos, os portugueses chegaram aqui no Brasil, já havia uma produção, e essa produção ela era basicamente voltada para a manutenção da própria tribo. Alguns historiadores acreditam que essa produção ela se deu através do processo de migração. Era muito comum os índios da América Central eles migrarem de um local para o outro. O fato é que os índios brasileiros eles começaram a produzir, e eles acreditavam que essa planta era muito importante para a sua subsistência. Então nós percebemos que tanto para os meios religiosos, místicos, mas eles também acreditavam na natureza medicinal que essa planta tinha. Então os índios, essa planta era um dos grandes motivos da subsistência daquelas tribos. Em contramão a isso, nós podemos perceber que quando os colonos eles chegaram em nossas terras, eles perceberam um povo de cultura totalmente diferente. E uma das coisas que chamou a atenção dos portugueses foi exatamente o fato de eles fumarem aquela planta tão diferente.
Então logo eles reportaram isso para a corte, e depois disso foi, em questão de anos, o tabaco ele começou a ser comercializado em todo o mundo. Inicialmente essa comercialização ela foi simplesmente para usos pessoais, mas logo se percebeu que havia uma grande demanda na Europa e que já não era suficiente aquela matéria-prima que os índios já estavam cedendo para os portugueses, mas havia necessidade dos próprios portugueses fazerem a sua produção para começarem a ganhar dinheiro com excedente. Então, o capítulo 2, ele tem como temática a origem da comercialização do fumo no recôncavo baiano. Aqui, eu gostaria de ressaltar primeiramente que essa fumicultura ela foi importante para toda a conjuntura brasileira. Chegou um determinado momento da história em que os cafeicultores eles não tinham a mão de obra necessária no Brasil, né, para a manutenção das suas grandes fazendas. E foi neste momento que o tabaco ele entrou como moeda de troca. Então logo nós percebemos no tabaco uma importância econômica, política e cultural em todo o Brasil. Só que é importante nós salientarmos que o berço dessa comercialização ela começou no recôncavo baiano. Então quando nós pegamos a conjuntura historiográfica, nós percebemos que cidades do recôncavo, tais como Castro Alves, Sapé-Açu, Cruz das Almas, Cachoeira, São Félix, Maragogipe, São Gonçalo dos Campos, entre outras cidades, elas gozaram de um grande desenvolvimento econômico a partir do momento que essa cultura foi introduzida nas mesmas. Então, dentro desse parâmetro, nós percebemos que até então essa comercialização, né, essa produção, ela era feita totalmente de forma artesanal. Mas a partir do momento que houve um início de uma industrialização, e eu quero citar como ponto-chave aqui, houve na verdade muitas fábricas que fizeram a diferença, mas neste momento eu gostaria de me reportar, né, a fábrica de Dahnemann, que foi instalada lá na cidade de São Félix. Até então a cidade de São Félix era uma cidade que era simplesmente uma pequena comunidade, uma cidade sem expressão nenhuma na Bahia. Mas a partir do momento, já no finalzinho do século XIX, quando a Dahnemann ela foi instalada lá, logo nós percebemos um super avanço econômico e populacional desta cidade. Muitos benefícios foram agregados, desde a emancipação política, a luz elétrica, a melhoramentos das estradas. Então assim, foram muitos benefícios que aquela cidade, assim como outras cidades também, onde a fumicultura estava instalada, elas gozaram. E neste momento eu gostaria de fazer uma citação que vai respaldar isso que eu estou falando na cidade de Maragogipe, e essa citação é de Reis, que fala o seguinte: não fugindo à regra, o processo de industrialização ocorrido em Maragogipe trouxe profundas modificações na cidade, vivendo ela até a década de 1970 um período de intenso crescimento econômico, gerando assim um novo ciclo de desenvolvimento para Maragogipe. Esse desenvolvimento consequentemente repercutiu na configuração espacial da cidade, com uma migração de pessoas de diversas cidades da região para Maragogipe, aumentando assim a sua população, a expansão da malha urbana. Então, quando a Suerdic ela foi implantada em Maragogipe, e só reforçando aquilo que eu já havia falado, a gente percebe que essas fábricas, quando elas eram instaladas nessas cidades, eram sinônimos de desenvolvimento econômico e cultural. Então a gente percebe dentro dessa conjuntura que esse início de comercialização e esse processo de industrialização do tabaco foi muito importante para a economia de muitas cidades que viveram com a fumicultura. No terceiro capítulo, eu já abordei a temática com relação à participação da mulher na cultura fumageira.
E neste momento aqui eu gostaria de deixar uma citação de Maria Beatriz que diz: durante gerações, o poder do imaginário social consistia em que as mulheres ficassem em casa, cuidando dos seus filhos, e acreditassem que o trabalho realizado por elas fora da unidade doméstica era desprezível e pobre. Mas, apesar desse imaginário, grande contingente feminino, geralmente provindo das camadas mais empobrecidas, participou da força de trabalho desde o período do Brasil colônia. Infelizmente, nós temos uma historiografia muito discriminatória acerca das mulheres. Infelizmente, essas mulheres, durante anos e anos, elas foram marginalizadas por uma sociedade totalmente masculina, e nós percebemos que muitas dessas mulheres sofreram tais preconceitos. Antigamente era inaceitável você ver uma mulher em um determinado trabalho, que este trabalho lhe desse uma posição acima de um homem. E infelizmente essa realidade ela ficou por muitos anos. As mulheres elas eram simplesmente taxadas como donas de casa, onde ela simplesmente teria que ficar tomando conta de seus filhos, conta do marido. Só que após o início, do período capitalista, essa realidade ela começou a mudar, bem progressivamente. E a gente percebe, trazendo isso aqui para a nossa realidade, para a realidade do Recôncavo Baiano, a gente tem que enaltecer a importância que essas mulheres tiveram no mercado de trabalho. Muitas delas, elas tinham simplesmente, elas viviam em situações de extrema pobreza, as famílias muitas vezes não tinham o que comer, e a partir do momento em que essas mulheres elas tiveram essa possibilidade de serem engajadas no mercado de trabalho, elas não pensaram duas vezes. Então, com exceção da mulher na cultura fumageira, nós temos que enaltecer que há uma mudança, na base social. A mulher agora, muitas delas passam a exercer a hierarquia da sua família, porque agora ela tem um poder de compra. Agora ela tem como se relacionar com a sociedade, e isso fez com que a sua autoestima elevasse muito. A cultura fumageira foi muito importante para uma nova identificação das mulheres. As mulheres elas criaram uma nova identidade, e é claro que isso contribuiu imensamente para uma nova caracterização de uma mulher que fazia diferença em meio à sociedade. No último capítulo, eu falei sobre os resquícios da produção fumageira em Castro Alves. E eu gostaria de começar com uma citação de Maury, que é um sociólogo francês, que ele fala o seguinte: memória coletiva é o processo social de reconstrução do passado, vivido e experimentado por um determinado grupo, comunidade ou sociedade. Este passado vivido é distinto da história, a qual se refere mais a fatos e a eventos registrados, como dados e feitos, independentemente destes terem sido sentidos e experimentados por alguém. Aqui eu gostaria de falar um pouco acerca da importância da memória na construção da história. Nós sabemos que através da memória nós temos como reconstruir, nós temos como resgatar o passado e vivenciá-lo agora, no presente. Então essa parte da minha pesquisa foi a parte onde eu fui a campo, onde eu conversei com as pessoas que estavam inseridas dentro desse processo. E para mim foi muito satisfatório, porque eu pude ouvir os relatos, eu pude ver as lembranças, e eu pude perceber como a memória individual ela faz parte de um todo coletivo. Quando a gente pensa na fumicultura aqui na cidade de Castro Alves, nós imaginamos um período onde houve muitas transformações econômicas. Em tempos de alta temporada, conforme relatos, a gente percebe que eram mais de 10 agências de beneficiamento aqui em Castro Alves,
onde gerava mais de 4.000 empregos diretos. Então, isso era muito importante para a conjuntura da cidade de Castro Alves. Outro aspecto importante que fica evidenciado nos relatos daquelas mulheres era o fato que muitas delas, na maioria das vezes, trabalhavam em condições subhumanas. Boa parte dos seus direitos, que era garantido por lei, eram burlados. Muitas vezes, aquilo que elas ganhavam não era o suficiente e elas tinham que levar trabalho extra para casa para que elas pudessem realmente conseguir sustentar a sua família. Mas diante de toda essa dificuldade, em todos os relatos, a gente percebe que, apesar de toda essa conjuntura, apesar do sistema capitalista, muitas delas agradeciam a este período porque elas sabiam que a fumicultura era a última esperança que elas tinham de dar um futuro diferente para os seus filhos. Então, toda essa conjuntura histórica, né, e da fumicultura, ela foi muito importante para o processo de crescimento, né, da cidade de Castro Alves, onde trabalhava basicamente com o beneficiamento, né, desse caso da folha do fumo. E como consideração, as considerações finais, gostaria de estar ressaltando neste momento a importância que a fumicultura teve para o desenvolvimento econômico da região aqui do Recôncavo. Quando nós analisamos o desenvolvimento que essas cidades elas alcançaram com as instalações dessas fábricas, desses armazéns, nós percebemos o quanto essas cidades foram beneficiadas. Quando nós percebemos, né, as melhorias que foram feitas nas vias de acesso, né, o índice populacional aumentou consideravelmente e tudo isso foi muito importante para a solidez dessas cidades. Quando nós analisamos a cultura, né, fumageira através do prisma de como ela beneficiou as mulheres, nós percebemos que as mulheres até então elas eram colocadas à margem da sociedade, só que com a cultura fumageira nós temos aí uma criação, uma nova identidade, uma nova base social, onde a mulher ela é co-participante desse processo de transformação social. E diante do prisma cultural, nós podemos destacar a importância da fumicultura, onde essa interação, onde essas cidades, elas eram verdadeiros centros culturais, porque havia uma grande rotatividade de pessoas. Então, a capoeira, o maculelê, né, o samba de roda, todas essas atividades elas eram realizadas dentro das fábricas e dos armazéns, e isso fez com que a região do Recôncavo Baiano se tornasse assim tão rica culturalmente falando. Então isso foi muito importante para a região do Recôncavo. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo de concluir o curso. Gostaria de agradecer também a todos os professores que fizeram parte aí dessa história. Gostaria também de agradecer aos meus amigos, parceiros de sala. Enfrentamos muitas dificuldades, mas estamos concluindo. E, por fim, gostaria de agradecer a minha esposa por todo o apoio e dedicação. Obrigado.